Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você conhece um homem na Bíblia, mas foi um homem muito usado por Deus, chamado Silvano? Vamos ver logo após a vinheta. Silvano, ele acompanhou o apóstolo Paulo, ele vivenciou vários milagres. Olha, ele foi um dos primeiros missionários na Europa e teve uma vida de dedicação a Deus. Vamos ao tema de hoje, que você já vai descobrir quem é Silvano. Silas, um exemplo de coragem e lealdade. O nosso texto base está em Atos, capítulo 17, verso 4, que diz assim: E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Olha que interessante. E Silas, ele era judeu. Ele tem o nome dele em grego significando habitante da floresta. Já em aramaico significa desejado. Atos 16 e 20 diz assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha que interessante a gente entender que ele era judeu, ele era companheiro de Paulo, mas nós vamos ver algumas características e a afinidade dele com Paulo. Mas Silas, lembra que eu falei que é Silvano ou Silvanus em latim, já significa floresta. 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo já traz ele com o nome de Silvano. Então, por exemplo, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a saudação de Paulo, porque fala graça e paz tenhais de Deus. Que a graça de Deus seja com vocês. E 2 Tessalonicenses 1:1 é outra passagem também que aparece como Silvano. O próprio Paulo fala assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Silas ou Silvano, ele foi um companheiro de Paulo, mas também ele foi companheiro de Barnabé. Vamos ver Atos 15:22, diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então, só para você entender, ele foi companheiro de Paulo, foi companheiro de Barnabé. Essa decisão da igreja era lá da igreja de Jerusalém, quando Paulo desceu lá para que eles resolvessem essa questão da circuncisão, da incircuncisão, e foi decidido que aos crentes, aos gentios, aqueles que aceitavam a Cristo, eles não eram obrigados a participar dos mesmos rituais que os judeus tinham, como por exemplo a circuncisão, as festas judaicas, essas comemorações, né? Mas também Silas, ele foi companheiro de Timóteo, Atos 18, verso 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E olha quantas coisas Silas, ele vivenciou com Paulo, quantas coisas ele aprendeu com Paulo. Olha, que privilégio você poder aprender com homens de Deus, com homens que tinham as suas vidas consagradas, dedicadas a Deus. E o que eles tinham em comum, Silas e Paulo? Ambos tinham cidadania romana. Olha que interessante. Atos capítulo 16, verso 37. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Olha para você ver a resposta de Paulo aos guardas quando eles tinham sido presos porque eles estavam falando do evangelho e aquela mulher, aquela adivinha foi atrás deles, testificando que eles eram filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, nós vamos ver mais adiante.
E aí ele expulsou aquele demônio da adivinhação, aí eles foram presos. E a gente vê que ele fala, somos sendo homens romanos. Então, tanto Silas como Paulo tinham a cidadania romana. Como é legal quando você se identifica com alguém, quando você tem afinidade com alguém. E isso aproximava mais deles, tanto que o tema fala de Silas, um homem de coragem, um homem leal. E outra coisa interessante, que quando Silas foi escolhido pela igreja, tá? Por apóstolos, por anciãos lá, foi devido ao testemunho que Silas tinha, devido a Silas ser cheio do Espírito Santo, devido às pessoas olharem para Silas e verem Cristo em Silas. Sabe para quê? Justamente para levar as decisões tomadas lá no conselho sobre, lembra que eu falei sobre os gentios precisarem se circuncidar ou não? Atos 15, 27 diz assim: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Olha que tremendo, por palavra, como a palavra, ela tinha peso. Hoje nós estamos vivendo no meio de pessoas que as pessoas falam, a gente já pensa, será que é verdade, será que não é? Mas com Silas não, naquela época, a gente vê o testemunho, né, de Judas e Silas, que por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas, e como o Senhor honra as pessoas que são honestas, as pessoas que são leais, as pessoas que têm coragem e que servem a Ele. E Silas, ele também era um profeta, isso mesmo, Atos 15, 32, olha o que diz. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Eram profeta porque eles transmitiam o que Deus mandava. Eles estavam a serviço de Deus, eles faziam o que agradava a Deus e cheios do Espírito Santo, imagina que tremendo que era. Então ele foi escolhido pelos anciãos da igreja, pela igreja, mas também Paulo escolheu a Silas. Na segunda viagem missionária que Paulo iria fazer, ele não estaria mais sendo acompanhado nem por Barnabé e nem por João Marcos. E aí ele escolhe a Silas, Atos 15, 40. Diz assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então vocês veem, tem pessoas que é gostoso nós estarmos juntos, tem pessoas que é gostoso nós convivermos, e principalmente por causa do testemunho, deveria ser também um homem de fácil, uma pessoa com um bom humor, né? Uma pessoa de fácil convivência. Era isso que eu queria falar. Mas vamos ver 2 Coríntios 1:19, diz assim: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, é Paulo falando, né? E também por Silvano, que é Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Paulo está falando que Deus estava já falando de Jesus Cristo como filho dele. Mateus, ele nos mostra justamente essa parte da Trindade, lá na parte do batismo de Jesus, dá pra gente entender direitinho essa parte que mostra a Trindade. Vamos ver Mateus 13:17, é interessante a gente entender isso. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. De quem era essa voz? Era de Deus. Então vamos abrir esse parêntese para a gente entender. Nessa passagem de batismo, então, nós conseguimos ver claramente a Trindade. O Pai, lembra que eu falei do versículo acima? Deus falando, este é o meu Filho amado. Então, o Pai falando do Filho. O Filho Jesus Cristo lá em forma humana sendo batizado. E o Espírito Santo na forma corpórea de pomba. Mateus capítulo 3, 16 e 17 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É interessante a gente sempre entender essa questão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dá pra gente entender as três pessoas distintas quando a gente vê hoje, por exemplo, Deus Pai está do lado, né? À direita dele está Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Espírito de Deus está habitando em nós, naqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador.
Vamos voltar a Silas. Então Silas, ele além de ser profeta, ser cheio do Espírito Santo, ele era servo do Deus Altíssimo. Atos 16 e 17. É muito legal você ver que eles tinham prazer em falar que eles eram servos, ou outros, quando iriam testificar deles, falavam servos. Né? A gente vê tantas pessoas querendo ser o manda-chuva, querendo mandar, e olha o que Paulo fala. Está seguindo a Paulo e a nós. Lembra da passagem que eu falei agora há pouco daquela menina, daquela moça, né? Que estava falando e Paulo expulsou o demônio de adivinho dela? Então vem, e esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É interessante você falar de você. É interessante a gente ouvir uma pessoa de Deus falar da gente. Agora, é tremendo você ouvir um testemunho de pessoas que não eram usadas por Deus. Aquela menina, ela estava sendo usada por quem? Ela estava com o espírito de quem? Né? Adivinhando, mas estava falando a verdade, porque realmente Silas, tanto como Paulo, eram servos do Deus Altíssimo. E olha que interessante, logo após esse episódio, eles foram presos, tanto Paulo como Silas, lá na cidade de Filipos, por causa desta situação. Atos 16 e 23 diz assim: e havendo-lhe dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Agora imagina vocês, eles estavam fazendo mal para alguém? Não. Até no caso da menina, né, da moça, porque a Bíblia não fala a idade dela, ele libertou ela daquele espírito que a escravizava, daquele espírito que fazia dar lucro para os donos dela. Então, ainda foi uma bênção para a vida dela. Mas se nós olharmos um pouquinho, eles estavam falando do Evangelho, eles estavam trazendo a paz de Cristo, as boas novas de Cristo. Eles foram presos, né, açoitados, lançados na prisão e ainda com essa ordem, né, para o carcereiro guardar eles com segurança. E sabe o que eles fizeram na prisão? É o que todos, quando conhecem a história de Silas e Paulo, quando caminhavam junto, sabem o que eles fizeram. Eles oraram e eles adoraram ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo na dificuldade, eles adoraram a Deus, eles falaram com Deus, eles não ficaram atribuindo a Deus a dificuldade que eles estavam passando, a dor que eles estavam passando, dor física. Eles não estavam atribuindo a Deus, ou culpando a Deus pelo momento que eles estavam vivendo. Ao contrário, eles adoraram e oraram na dificuldade. Atos 16 e 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Na dificuldade, qual tem sido a sua atitude? E olha que eu tenho certeza que não é dificuldade comparado com a deles. Qual tem sido a tua atitude? Eu pergunto para mim também, porque eu tento me policiar sempre, sabe por quê? Você vê? E os outros presos os escutavam. Da mesma maneira somos nós. Quando nós passamos por dificuldades, pode ter certeza que as pessoas estão olhando para a nossa atitude. E nós vemos que por causa disso, eles viveram um grande milagre. Eles adoraram ao Senhor, eles oraram ao Senhor, eles sabiam o Deus vivo que eles serviam. Atos 16 e 26 diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha só, Deus através deles abençoou a todos. Deus não fez acepção de pessoas e a gente vê esse grande milagre. É algo que nos chama muita atenção. Qual a nossa atitude diante da dificuldade, diante da provação? E aí a gente vê, Deus ele nos abençoa quando nós somos fiéis. Deus nos abençoa quando permanecemos fiéis a Ele. Mas também a gente, voltando para Silas, ele acompanhou Paulo lá em Tessalônica, onde muitos, a Bíblia fala, muitos aceitaram a Jesus. Mas também, olha,
alguns judeus surgiram lá e novamente perseguiram Paulo e Silas. Mas Atos 17:5 fala isso, olha o motivo. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Então a gente vê que esses homens invejosos, né, desde o começo. E aí a gente olha pra gente, quantas pessoas nos perseguem, mas Paulo e Silas continuaram firmes. Eles foram perseguidos. Vocês lembram que agora há pouco nós falamos sobre o episódio deles terem sido presos, açoitados, maltratados, né? Até preso com o pé e com a mão. Foi assim algo interessante. A gente vê aquele episódio não impediu eles de glorificarem a Deus. Atos 17, versículo 10 e versículo 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles. E também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. Olha que interessante, quando eles vão a Bereia, eles encontram pessoas interessadas para conferir na escritura se realmente era aquilo que eles estavam falando. Seria tão bom se hoje, ainda nos dias de hoje, tivéssemos pessoas assim, chamado de crente bereiano, ou seja, os pastores pregam, as pessoas pregam, mas conferindo na palavra para ver se era assim mesmo, olha, evitaríamos muitos falsos ensinos. Aí a gente vê que Silas, ele permaneceu lá em Bereia, sabe com quem? Com Timóteo. Lembra que estava tendo aquela confusão, que os judeus estavam incitando lá a multidão? E Silas permanece lá em Bereia com Timóteo. Enquanto isso, Paulo, ele vai para Atenas. Atos 17, 13 e 14, fala assim, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá, excitaram a multidão. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Olha a confiança de Paulo em deixar alguém, que era até como se fosse discípulo dele, mas era alguém cheio do Espírito Santo. E Paulo, lembra que eu falei para você que ele foi muito perseguido pelos judeus invejosos, mas ele nunca desistiu de servir a Deus. Ele nunca desistiu de fazer a obra de Deus, como nós temos a aprender com esses homens da Bíblia. Perseguição não é para fazer a gente desistir. Ao contrário, qualquer dificuldade, luta, como dizem, desertos, vales, que a gente passa, que até tem sofrimento, tem angústia, tem até assim, em momentos que a gente fica, Senhor, tem misericórdia de nós, não é para nos fazer desistir, mas é para nos deixar mais próximos do Senhor, é para nos deixar mais parecidos com o Senhor, porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais parecida eu fico com Ele. Que o Senhor possa nos ensinar a sermos fiéis, assim como Paulo, assim como Silas, eles eram fiéis a Deus. E essa característica de Silas, um servo fiel, sabe quem disse isso? Pedro, 1 Pedro 5:12, diz assim, ó, com a cooperação de Silvano, lembra que é Silas, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. Ou seja, o que Pedro estava fazendo? Pedro, ele tinha escrito e tinha entregue para Silas levar. Olha a confiança, e ele fala assim, ó, a quem considero irmão fiel, glória a Deus. E o que ele tinha escrito era justamente da verdadeira graça de Deus, que foi em mandar o Filho dele, Jesus Cristo, que Jesus morre por nós na cruz do Calvário, para que você tenhamos acesso, tenhamos essa liberdade, tenhamos em Cristo, através de Cristo, a
a reconciliação com Deus. E olha, Pedro fala assim, ó, nesta verdadeira graça de Deus permanecei firmes. É interessante, segundo alguns historiadores, após a morte de Paulo, eles dizem que Silas foi e ficou acompanhando a Pedro. Isto é, segundo os historiadores. Vamos começar a concluir. Silas, ele foi um homem muito usado por Deus. Olha, Deus usava ele para exortar, Deus usava ele para encorajar, mas também Deus usava ele para fortalecer aqueles que estavam em Cristo Jesus, a igreja de Deus, a igreja fiel. E ele foi um grande amigo, um grande companheiro do apóstolo Paulo. Ele foi um homem fiel, ele foi um homem leal. Pessoas de confiança não são muitas que a gente encontra, mas tem. E tem pessoas, tem homens e tem mulheres de Deus. Junto ao apóstolo Paulo, Silas, ele percorreu a Síria, a Ásia Menor, Macedônia, Tessalônica, e ele foi achado, ele foi encontrado como um irmão fiel, como um irmão leal. Ele tinha intimidade com Deus. Além de ser cooperador de Paulo, aprendendo muito com Paulo, ele mostrou ter coragem, porque olha, o que ele viveu com Paulo, açoites, as perseguições, as intrigas, não fez ele desistir, ao contrário, fez ele prosseguir. Se tornou para nós um homem de muito exemplo, um homem que dá para nós olharmos e falar, é um verdadeiro servo de Deus. Um homem de coragem, um homem de perseverança. Segundo Crônicas 15:7, para concluirmos, todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então não podemos desistir. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante das perseguições, diante das falsidades, diante das intrigas, das fofocas, nós temos é que ser perseverantes, nós temos é que ter coragem, sabe por quê? Porque há recompensa para o que nós fazemos em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fica com Deus, Deus te abençoe.